Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao auditório do Catavento, aqui em São Paulo, vocês também que estão nos assistindo pela internet, sejam bem-vindos ao Dia de Darwin. Hoje, dia 12 de fevereiro, é um dia que se comemora mundialmente o dia de nascimento de Charles Darwin, que foi, para vocês que não estão familiarizados com o personagem, realmente uma pessoa que transformou a maneira de pensar e a ciência, de uma forma particularmente, no campo das ciências biológicas e de comportamento, mais particularmente ainda. 203 anos atrás, então, nascia em Shrewsbury, na Inglaterra, Charles Robert Darwin, e em homenagem a ele, hoje nós estamos aqui reunidos e falando de teoria da evolução. Ontem nós tivemos no talk show de ontem, como convidado, o professor Mário de Pina, que nos falou sobre Darwin e o impacto da teoria da evolução. O que significou a teoria da evolução para o pensamento moderno, como que ela influenciou todas as áreas, praticamente, do conhecimento que falam de vida, de seres vivos, de comportamento animal e até humano. E hoje nós vamos particularizar essa nossa conversa, esses nossos debates, trazendo para vocês um especialista em comportamento, ou etologia, que é o professor César Aires, é professor titular do Instituto de Psicologia da USP e até recentemente diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. E para co-apresentar o nosso talk show, o professor Nélio Biso, que é também um grande estudioso de teoria da evolução. Ele é professor da faculdade, professor titular da Faculdade de Educação da USP. Só para lembrar mais algumas coisas, o Darwin, antes dele passar 20 anos para escrever o livro A Origem das Espécies, que foi o livro que realmente é o marco, né, um dos livros mais importantes que ele escreveu, ele, com 22 anos, ele iniciou uma viagem de 5 anos através do mundo e particularmente passou mais de 2 anos aqui na América do Sul, inclusive aqui no Brasil, que foi onde ele teve assim, os primeiros insights, né, as primeiras revelações de que, para explicar como é que a relação entre os seres vivos. E o Darwin, a partir dessa viagem de 5 anos, que o levou a várias partes do mundo, num veleiro chamado Beagle, ele passou a desenvolver esses estudos. Ele é uma pessoa muito metódica, um grande estudioso, e quando então, em 1859, ele publica esse livro que realmente, a gente pode dizer que mudou, né, a história do pensamento sobre tudo que diz respeito aos seres vivos no nosso planeta. Então, eu gostaria de começar perguntando ao nosso convidado, o professor César Aires, qual é, na sua visão, dentro da área do estudo de comportamento e da psicologia, qual é a influência do Darwin? Eu primeiro deixo dizer que eu me sinto especialmente contente de estar aqui, né, com você, Sérgio, com o Nélio, Maria Isabel talvez nos assistindo. Que é a nossa procuradora que está hoje no Rio também. No Rio de Janeiro, no Catavento Cultural, que é maravilhoso, participando do Ver Ciência. Estou muito contente de participar do dia de Darwin. Então, sabe, nós somos seres simbólicos e as coisas têm uma importância simbólica. Então, o fato de nós estarmos no aniversário do Darwin é muito especial. Estariam completando 203 anos hoje. Ele né? Está bem velho, hein? O que eu acho é que realmente a obra de Darwin mudou a civilização. Simplesmente é difícil a gente pensar, mesmo que a gente pense em outras ciências, uma obra que tenha influenciado tanto, de maneira tão geral, a civilização. Né? E, inclusive, eu acho que Darwin ele não parou com aquele primeiro livro fantástico dele, que é A Origem das Espécies, mas ele continuou pensando. E nós conservamos a marca desse pensamento. O que eu acho, Sérgio, que mais me parece importante nisso é que o Darwin, as ideias do Darwin contribuíram para quebrar aquele isolamento entre o ser humano e o resto da natureza.
certo? Nós seguimos uma espécie de tradição cartesiana, em que a mente é uma coisa, a sociedade é uma coisa, a natureza é outra coisa. E, de repente, depois de Darwin, é difícil você não pensar que o ser humano se insere numa realidade mais ampla. Eu acho que essa é a ideia que mais entusiasma na mensagem do Darwin. Nós não estamos mais sós, certo? E, ao mesmo tempo, tiramos uma espécie de significado da gente estar, vamos dizer, inserido no ambiente, né? Então, eu acho que essa grande ideia do Darwin, e também a ideia de que essa diferença que a gente encontra nos seres vivos, ela tem uma história, ela se explica, certo? Existe uma razão pela qual nós somos diferentes de outros animais, entende? Então, eu acho que foi um impacto impressionante. Bom, quando ele afirma, né, no livro dele, Na Origem das Espécies, que todos os seres vivos do planeta são parentes, né? Todos nós aqui nessa sala somos parentes próximos. Ele não sabia ainda muito sobre genética ou sobre DNA, mas hoje a gente sabe que todos os seres humanos compartilham 99,75% dos genes, ou seja, nós somos muito mais próximos. O nosso corpo é semelhante, muito mais parecido do que as pessoas se dão conta. E estamos muito próximos também dos outros primatas, como o chimpanzé, com os quais nós compartilhamos mais de 95% dos genes, né? Isso, enfim, mas não só isso, nós somos parentes das galinhas, dos porcos, das árvores lá de fora, enfim, está tudo relacionado, né? E eu acho que uma coisa que me empolga é ter percebido que Darwin, a mensagem de Darwin, que a gente comumente coloca no setor da evolução da vida apenas, como morfologia, fisiologia, aspectos, as espécies que se diferenciam, umas voam, outras andam, outras nadam. Na verdade, uma das grandes contribuições de Darwin é ele ter colocado o comportamento como objeto da evolução. Ele se deu conta muito claramente de que, pelo menos no caso dos animais, você não tem evolução se você não tem comportamento. Isto é, o macho precisa encontrar a fêmea. Os animais precisam andar pelo seu território para encontrar comida. Eles precisam se precaver de predadores. É essa dinâmica toda que vai explicar por que as espécies se subdividem ou se diversificam, né? Então, era muito claro para Darwin que o comportamento era uma peça essencial do seu pensamento. Você acha que quando ele escreveu A Origem das Espécies, ele já tinha essa concepção? Eu acho que sim, Nélio. E eu acho que sim, a gente capta isso pelas anotações dos cadernos de notas de Darwin. Darwin era muito meticuloso, a gente estava falando disso, e anotava todos os pensamentos dele. E, além disso, ele escrevia muitas cartas. Então, a gente pode seguir a trajetória dele antes dele ter publicado A Origem das Espécies. E eu posso garantir a vocês que ele estava interessado por psicologia desde o começo. Então, você tem Darwin visitando um zoológico e descrevendo o comportamento dos primatas e usando, inclusive, explicações humanas para dar conta do comportamento dos primatas. É impressionante. Ele observou os filhos também, né? Observou os filhos, quer dizer, outros primatas. Né? Não, os filhos... Não, mas eu sei, eu estou brincando. Mas, só que ele era muito cauteloso. Nós sabemos que o Darwin era cuidadoso na exposição das ideias dele, e ele tomou cuidado na origem das espécies em praticamente não mencionar o ser humano. Eles não vou mexer nisso. Se eu mexer com o ser humano, eu vou receber uma série de críticas muito fortes. Eu prefiro apresentar a minha teoria com outros animais, certo, do que apresentá-la com o ser humano. Mas ele estava o tempo todo pensando no ser humano. E tem uma frase famosa no final do livro da Origem das Espécies, em que ele diz, olha, agora que eu tentei convencer todo mundo de que existe seleção natural, virá a psicologia para explicar a mente humana. Então ele coloca uma frase que é um pouco profética. É como se ele dissesse, olha, agora há um programa para ser feito.
Veja, então estava muito clara para ele a ideia de que ele teria que explicar o comportamento, né? E que haveria uma psicologia que poderia se basear na ideia de que nós não somos uma invenção repentina, mas que nós, tudo que são os nossos processos de percepção, de conhecimento, de emoção, provém de uma história, do mesmo jeito como a nossa estrutura também provém de uma história. Agora, César, a gente sabe que o Freud, né, que nasceu também depois do Darwin no século XIX e praticamente dominou o pensamento, duas pessoas dominaram o pensamento no século XX, foi o Freud e o Marx, né? E nenhum dos dois era muito, parece que não leram A Origem das Espécies, não? Não, na verdade... Se leram, não entenderam. Dizem que Marx teria enviado o Capital para ser prefaciado pelo Darwin. O Marx e o Engels estavam encantados com Darwin. E uma coisa que se sabe muito pouco é que o Freud foi darwinista. Quando ele era estudante da Faculdade de Medicina, ele era aluno de um professor que era o professor Klaus, que era um dos defensores do darwinismo na Alemanha e na Áustria. E ele foi, o primeiro trabalho de Freud ele foi para uma estação biológica em Trieste descobrir a diferença entre enguia macho e enguia fêmea. Então ele fez um trabalho, depois ele disse que isso não era porque ele já estivesse empolgado com a questão sexual. Mas ele fez um trabalho darwinista no sentido de tentar entender. Mas o Freud ele se manteve a partir dessa admiração do início do... Não, a partir de um certo momento o Freud decide só falar da mente. Como se fosse uma coisa à parte da natureza. Isso. Ele disse, eu acredito que seja uma coisa integrada, mas o meu campo é aquele. Né? Daí que ele se distancia um pouco do pensamento darwiniano. Aquela expressão que ficou cunhada no século XX, né, até hoje, as pessoas falam muito, Freud explica, qualquer coisa Freud explica. Né? Por que não dizem Darwin explica? E o pior é que ele explica. Na verdade, eu acho que a gente não deveria usar nunca a ideia de que um cientista explica tudo. Claro. Não é verdade, é um trabalho social, a ciência é um trabalho social, e ela depende realmente, e as ideias se mexem. Se você pensa um pouco na evolução, tal como a concebeu Darwin, você vai imaginar que a ciência não pode parar. A ciência está com a própria composição das espécies, a ciência caminha e, inclusive, chega a desmentir ideias anteriores. Agora, somente a partir da década de 80, que a psicologia evolucionista, que é bem calcada nas ideias da teoria da evolução, ela começa a ganhar força, né? E hoje é cada vez mais. É verdade. Nunca a ideia de evolução esteve totalmente afastada da ideia de explicar a mente. Tanto que William James, que é um famoso psicólogo americano, ele cita Darwin explicitamente e segue Darwin há muito tempo. Né? Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento em que é difícil compartamentalizar as ciências. Nós estamos vivendo um momento absolutamente inebriante. Chamado enfoque multidisciplinar, mas com a teoria da evolução muito fortemente entrando também. Né? Porque então, não há como você se manter no teu jardim cultivando as tuas flores e não participando de um esforço coletivo. Né? E aí que eu acho que a aproximação da biologia e da psicologia tem dado muito certo. Ô César, eu sei que você vai aprofundar ainda mais isso, mas você trouxe também uma série de slides para ilustrar um pouco essas coisas que você... Vamos começar a nos mostrar um pouquinho do... Vamos mostrar rapidamente, porque assim a gente deixa o tempo para uma... Claro, e daqui a pouquinho eu quero convidar vocês, não só do auditório, mas quem está também nos assistindo pela internet, a mandar suas perguntas.
E daqui a pouquinho a gente vai abrir a palavra para o auditório também. Eu quero que vocês se sintam aqui como se estivesse numa sala de visitas. Todo mundo participando, fazendo perguntas. Não existem perguntas bobas, todas as perguntas são interessantes, então não sejam tímidos. Podem daqui a pouquinho já levantar o braço, vai ter um microfone, e vocês vão poder fazer as perguntas para a gente, e comentários, se quiserem. Mas então vamos ver essa sua exposição. Ok. Podemos abaixar um pouco a luz? Não sei. Pode. Acho que... Vamos lá. Aqui vocês conhecem muito bem a figura do Darwin. Quanto mais eu conheço da vida dele e da obra dele, mais eu gosto dele. Eu tenho que confessar isso em público. Me disseram, o Adrian Desmond, que é um grande estudioso de Darwin, dizem que só se pode amar Darwin se um dia nós o odiamos. Você já odiou Darwin? Não, jamais. Esse é o problema, mas eu não sei como. Foi amor à primeira vista. Eu posso até contar. Quando éramos no colégio, no colegial, nós formamos uma pequena sociedade científica de estudantes. E me coube fazer uma palestra, dar uma palestra, e foi Darwin que eu disse. E no final da palestra, levanta a mão uma pessoa, dizendo, não acredito em nada do que você falou, tudo isso é mentira, como é que pode? Aí entramos numa controvérsia, foi minha primeira controvérsia em defesa da teoria da evolução. Mas eu acho que quando eu digo eu gosto de Darwin, não é uma reverência pelo, vamos dizer, que tenha parado no Darwin. Né? Eu vejo mais o que isto originou. Eu lembro, Sérgio, recebemos a visita de um biólogo inglês. E no meio da palestra dele, ele disse assim, I know that I'm an Englishman, I should defend Darwin. Sou inglês, deveria defender. Como inglês eu deveria defender, mas, claro, a teoria da evolução nasceu com Darwin, mas ela não morreu com ele. Claro. Eu achei legal isso, quer dizer, uma manifestação de respeito, certo? E é isso que eu acho que o próprio Darwin gostaria de ouvir. Né? Mas, aqui, aquela viagem que o Sérgio mencionou, que como jovem o Darwin fez a volta ao mundo, e ele parou no Brasil. Ele parou num dos lugares mais bonitos do Brasil, que é o Rio de Janeiro. E antes na Bahia. E no Carnaval da Bahia não tinha greve de policiais. A política era um pouco mais simples. E ele parou e ele foi. Se vocês lerem o Diário do Rio, é muito lindo, muito bem escrito. E mostra, no capítulo sobre o Brasil, nos capítulos do Brasil, mostra assim o encanto que Darwin teve com a natureza exuberante. Porque lá na Inglaterra, certamente ele não teria aquela... diversidade, né? Aí ele descreve, eu fiquei bastante tocado de encontrar uma descrição de uma aranha no Botafogo. Ele estava passeando, e aí ele descreve uma aranha, que é a aranha na qual eu fiz minha tese de doutorado, trabalhei anos com essa aranha, e eu pude um pouco ler o que Darwin viu na aranha, e ele viu muito bem. As descrições dele são precisas, cautelosas, e ele até sugere um problema científico que um dia ou outro eu vou tentar resolver. E olha que o Darwin tinha só 22 anos, né, quando ele chegou aqui no Brasil. Fantástico. E ele escrevia num estilo que ele queria um pouco poético, né? Não é uma coisa seca, né? Mas muito enumerativa, é claro. E uma das ideias dele, um dos pensamentos dele é como explicar a perfeição do instinto animal. Como explicar que uma aranha faça uma teia que parece uma obra-prima de geometria. Certo? Porque era um dos argumentos contrários à teoria da evolução. Se você tem uma coisa tão perfeita, deve ter um criador que bolou, que teve a ideia disso. E ele diz, aí o grande problema para ele era explicar como é que o instinto pode ser tão preciso, tão... Como é que nasce sabendo. Nasce sabendo, exatamente, nasce sabendo. Para que esse zigue-zague branco que vocês veem aqui? Né? Por que ela faz esse zigue-zague? Sabemos que esse zigue-zague reflete ultravioleta e atrai insetos que caem bonitinho na teia da predadora. Portanto, a grande missão do Darwin, a primeira, foi tentar explicar por que
que o instinto se torna tão preciso e tão diferente. E como o instinto pode decorrer de outros instintos. Você vê, então, Nélio, que ele usa o mesmo raciocínio evolucionário para o comportamento com tranquilidade. Ele não coloca isso como dois compartimentos. Agora, mas nesse momento ele ainda nem sabia nada da teoria da evolução, que mais tarde ele desenvolveu. Não, ele estava só observando. Ele nem era evolucionista ainda. Não, certamente que não, mas ele tinha uma dessas características que valeram muito para ele. Ele era um naturalista muito cuidadoso. Quer dizer, ele fazia o que tem que fazer o etólogo de campo. Ele tem que observar, anotar, ver qualquer detalhe, e de repente aquilo ganha algum sentido. Só um parênteses, o etólogo é o estudioso de comportamento. O César Aires é um etólogo. Isso. Mas aí, a ideia do Darwin não era apenas falar do instinto. Ele queria ir mais adiante. Ele queria explicar a mente humana. Sabe? Então, ele estava muito preocupado em entender como é que o ser humano consegue ter uma vida de cooperação, uma vez que na natureza existe tanto conflito, tanta competição. Né? Então, ele diz simplesmente que há uma continuidade entre os grandes macacos, né, e o ser humano. Certo? Mas nunca, isso é importante dizer, nunca Darwin reduz. Porque é muito comum, é muito fácil dizer, bom, nós não temos nada de diferente do chimpanzé. Nós temos muita coisa diferente. E o chimpanzé tem muita coisa diferente do orangotango, e o orangotango difere do macaco prego. Então, a noção biológica não é reduzir o ser humano a um animal qualquer, mas sim mostrar o lugar dele numa rede de animais. E entre esses animais, os muito importantes são os primatas. Pelo que você disse, Sérgio, eles são parentes. Né? Eles têm genes em comum. Provavelmente na história da evolução eles se separaram relativamente recentemente. Agora, o Darwin não sabia da existência dos genes, então como é que ele observava essas comparações, como é que ele fazia essa comparação, como é que ele explicava? Ele dizia, ele tem um trecho muito pitoresco. O Darwin diz assim, e se a gente fizesse uma entrevista com um chimpanzé? Vamos imaginar isso, então imagine a situação. Senhor chimpanzé, o que o senhor acha das nossas capacidades mútuas? Aí ele disse que o chimpanzé diria, mas vocês são muito melhores em algumas coisas. Não, eu não escrevo livros, eu não faço leis. É evidente que Darwin tinha consciência disso. Mas há muita coisa em comum, ele diz. Certamente, conversando um pouco mais com o chimpanzé, a gente vai descobrir coisas em comum. E uma das coisas mais impressionantes que tem acontecido na ciência do comportamento animal é a continuidade que a gente vai vendo de todas as funções humanas em relação a outros animais. Então veja, eu não estou dizendo que eu estou reduzindo uma coisa a outra, mas estou dizendo que existe uma semelhança que é impressionante. Por exemplo, no caso dos macacos, eu li há pouco tempo, saiu no ano passado, a declaração de um primatólogo, que é um estudioso de primatas, que trabalhava com macacos pregos no laboratório. Ele ficou 20 anos sem visitar o laboratório onde ele tinha começado a trabalhar. Ele trabalhava com um macaco prego chamado camelo. Por que chamaram o macaco prego de camelo? Mas aí ele chega 20 anos depois, o animal o reconhece, o abraça, grita, sabe, numa visível. Ficou 5 minutos segurando ele, os outros tratadores, não, os tratadores ficaram espantados e ele ficou emocionado. Quer dizer, isso significa, é claro que é um episódio, né? Mas significa que nós vamos encontrar emoções no animal, nós vamos encontrar afetos. Hoje aqui no Catavento, durante a mostra Ver Ciência sobre Evolução e Biodiversidade, um dos programas e vídeos que nós apresentamos é exatamente sobre primatas, sobre macacos, e mostra muito mais do que a gente imagina o comportamento, as emoções, a tristeza no caso da morte de um filho,
Você diz, mas isso a gente Não, pensava que os impossível. animais não têm isso. Sérgio, mas tem. hoje em dia, assumir uma atitude assim de bela indiferença em relação ao domínio animal é impossível, mesmo para o psicólogo que se interessa em pessoas, né? Isso não quer dizer confundir as espécies, tá? Quando a gente estuda o ser humano, a gente estuda o ser humano, é óbvio, né? Mas essa semelhança nos dá uma visão muito mais, vamos dizer, ponderada, né? Quer ver? Algumas descobertas sobre chimpanzés pequenos são incríveis. Essa é no laboratório japonês. Aos 3 meses de idade, vocês estão vendo uma pessoa que está olhando o chimpanzé pequeno. O chimpanzé produz um sorriso social. E quando ele é recém-nascido, ele tem aquele mesmo sorriso reflexo que a nossa criança tem. É absolutamente o mesmo. E aos 3 meses ela passa a ser controlada voluntariamente, ela responde ao rosto de uma pessoa. E que é deslumbrante, né? A gente vê uma criança sorrindo. Isso. Quando você vê isso, inclusive o macaco pequeno, chimpanzé pequeno, e outros animais respondem às caretas tuas. Como, eu vou mostrar isso, como os nossos bebês respondem. Se você chega para um filhote de chimpanzé e fizer assim, ele vai abrir a boca do mesmo jeito, como o bebê faz. Então isso tudo mostra uma continuidade. E o Darwin já tinha observado isso? Olha, pouca coisa o Darwin realmente não tinha intuído, porque ele tinha um olhar um pouco antropomórfico em relação aos animais. Quer dizer, ele era muito de empatia. Filhotes de chimpanzés, acho que não, mas ele via os chimpanzés lá no zoológico de Londres, né? Sem dúvida. E ele descreve coisas desse tipo, Sérgio. Ele diz, textualmente, o chimpanzé ri como nós rimos. Você diz, o chimpanzé ri, e de fato, agora é sabido, é super documentado, o chimpanzé tem quando ele brinca, no momento do play, ele tem um play face, uma cara de brincadeira, ele faz... Sabe? É incrível. Tanto que um primatólogo recente, e o Darwin diz, ele é especialmente sensível às cócegas nas axilas, quer dizer, ele deve ter brincado de ver quando é que ri o chimpanzé. É impressionante. Aqui são coisas que a gente está estudando no chimpanzé. Uma delas preocuparia muito o Darwin. Nessa foto à esquerda, vocês veem um ato de ajuda. Interessa muito saber se existe em domínios animais, da sociedade animal, se existe entreajuda. Solidariedade, cooperação, empatia. Tirando a mística dessas palavras. Né? Uhum. Tirando a mística. Por quê? Porque a sociedade humana, apesar de todo o conflito que ela tem, nós somos seres basicamente cooperativos. Agora, os chimpanzés na natureza são muito agressivos. São agressivos entre si, eles lutam pelo status, uma característica que a gente também vê. A gente tem que pensar também se a gente herdou essa violência. Eles são, é verdade, nós somos muito diferentes deles nisso. Eles são muito mais competitivos do que a gente em algumas coisas. Né? Aqui, nessa foto à direita, é um filhote. O adulto acabou de perder uma contenda e o filhote vem atrás para consolar. Ele está segurando o outro para dar um consolo. Há dados até fisiológicos mostrando que o outro que se aproxima e abraça diminui o estresse. Né? E aqui é também do laboratório japonês, uma coisa fantástica que a chimpanzé Ai, que quer dizer amor em japonês, ela faz, se você projeta dígitos até 9, ela coloca o dedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Se você projetar ao acaso e esconder os números, ela tecla onde ela lembra que estavam os números. Então, olha, o filme deve ter mostrado hoje essa incrível semelhança, essa incrível capacidade. Né? É evidente que ela não replica a capacidade humana. Tem um estudo recente, de 2 anos atrás, em que
se fez um estudo muito, muito completo com chimpanzés, orangotangos e crianças de 2 anos e meio, que é mais ou menos onde aí o chimpanzé perde totalmente. Eu acho que ele perde de cara, né? Mas mesmo assim se fez. O que se nota é que nos testes de inteligência que tem a ver com o espaço, o animal é tão bom quanto a criança. Agora, uma diferença óbvia, né, entre os seres humanos, Homo sapiens sapiens e os outros primatas, aliás, qualquer os outros animais, é a riqueza da linguagem, né, oral, como nós nos comunicamos. Por que será que os chimpanzés também não têm essa linguagem tão diversa que nós temos? Olha, é uma pergunta que está perseguindo a mente de muitos cientistas. Um dos campos mais quentes do estudo evolutivo, um dos mais quentes, Sérgio, é da evolução da linguagem. Então, ao invés de dizer o animal não fala e nós falamos, que é uma maneira muito que, de certa maneira, fecha o assunto, você diz o que no animal faz prever uma evolução em direção à linguagem. Então, você tem estudos agora sobre sintaxe, sobre como é que o animal designa as coisas, e ele tem capacidades muito mais elaboradas do que a gente imagina. Então, a grande questão é saber como é que nós acabamos falando. Eles certamente entendem a linguagem humana, como a gente já viu em alguns dos filmes que a gente tem mostrado na Mostra da Ciência, eles entendem perfeitamente o que o treinador pede, enfim, eles não respondem com a nossa linguagem, mas eles verdade. Entendem. Né? O grande problema... Aliás, os cachorros também entendem perfeitamente, porque quem cão sabe como eles entendem. Eu sei disso. Eu sei, inclusive, tem uma famosa. Né? Mas, veja, Sérgio, o grande problema é saber por que nós falamos do jeito que a gente fala. Certo? Se a origem da linguagem foi gestual, os macacos são bons dos gestos. A linguagem não verbal, eles têm uma beleza. Quase. Tá lá o sorriso que você mostrou, que já é uma forma de... Você falando, eu estou vendo o Sérgio fazendo assim, o chimpanzé faz a mesma coisa. A mesma coisa, ele... Desculpa, Sérgio. Enfim, somos todos... Nós somos tão próximos. Aliás, você também, viu? Tudo bem, se nós somos primatas, que ótimo. Eu acho ótimo. Agora... uma maneira de mostrar que nós temos que a gente é um ser que se insere numa história evolutiva, é você olhar muito cedo na vida do ser humano. Certo? Porque se fosse tudo cultural, então o bebê não deveria ter tudo. Né? Ele deveria ser zero, o bebê, quase zero, culturalmente, porque ele não teve tempo ainda de assimilar tudo. E, no entanto, quando nasce o bebê, ele está... É uma coisa absolutamente preparada. Preparado para o contato social, preparado para olhar para adultos, preparado para sorrir, preparado para ficar zangado. Eu vou dar um exemplo. Bebês que nascem, recém-nascidos, você pode falar com a voz triste ou alegre perto deles. Voz triste, tá bom, as coisas estão assim. Ou então, opa, que bonitinho. Ele abre os olhos mais quando você fala. Se usa a linguagem alegre, quer dizer, ele já está. E o problema mais incrível é que ele só reage à linguagem alegre quando ela for falada na língua da mãe dele. Portanto, intrauterinamente, o bebê já começa a ser cultural. Tá certo? Ele é ao mesmo tempo um ser pronto e um ser capaz de aprender a cultura. Até porque no útero ele também está ouvindo os sons, né? E está ouvindo a mãe dele o tempo todo. Aqui eu estava mostrando que se você chega para um bebê recém-nascido e fizer caretas ou expressões faciais, muitas vezes o bebê vai repetir o que você está fazendo. Estou dizendo o bebê de horas. Portanto, ele já possui um mecanismo de refletir, quer dizer, de copiar, sem saber como que ele copia, né? Aqui é um experimento, eu trouxe só porque eu gostei da carinha dos bebês. A carinha dos bebês tem alguma coisa que mexe com a gente e a carinha dos bebês produz ocitocina na gente. Hormônio. Hormônios. A carinha do bebê mexe com aquelas regiões, hoje em dia sabe-se isso.
E não é apenas um chute, não é a mãe que diz isso, o pai, mas aquilo é sabido. E esse experimento foi feito com crianças próprias e outras crianças. E a ocitocina acontece mais... Vamos explicar, a ocitocina é um hormônio que transmite um prazer muito grande, que a mãe, por exemplo, quando amamenta, ela produz ocitocina, né? E tem a ver com estabelecer vínculos. Né? Quer dizer, uma das coisas que o bebê já sabe, ele não precisa aprender isso, tá? Ele é parte de uma espécie social, a primeira coisa que ele faz é estabelecer vínculos. Ele começa a estabelecer vínculos com as pessoas que cuidam dele, e aí é uma espécie de orquestração emotiva. Quer dizer, são emoções que vêm de um lado, emoções que vêm de outro lado. Há um verdadeiro diálogo, no qual é evidente que a criança aprende, e o adulto, mas também em que se vê um programa, né, para que isso aconteça. Né? E o desenvolvimento da inteligência tem a ver com isso, né? Porque o fato de estar interagindo significa que você está ao mesmo tempo aprendendo junto com os outros. Exatamente. Né? Nélio, é que a nossa concepção ocidental coloca a aprendizagem como diferente da emoção. Como se um campo ser emotivo. Quando você entra na escola, você desliga a emoção e você aprende. Na verdade, essas coisas estão juntas e o que acontece no ambiente precoce é exatamente isso. É uma troca afetiva e uma troca também conceitual de ideias. César, a gente tem mais cerca de meia hora aqui. Tá. Eu gostaria de abrir, sem interromper, eu sei que você tem várias pessoas mostrar, mas eu gostaria já de, vocês já podem se sentir à vontade para fazer comentários sobre o que está sendo falado aqui. Quem quiser falar, levanta o dedo, a monitora vai passar o microfone para vocês. Eu vou aproveitar que já tem a nossa curadora, Marisa Belandim, que está assistindo a gente pela internet lá no Rio, e a Isabel está dizendo o seguinte: agradeço a participação do professor César Aires e também do Nélio, e pergunto, como provocação, faz sentido depois de Darwin falar em ciências humanas isoladas da biologia? E a moral que era vista como um reduto das religiões, Darwin explica, ou a etologia? Enquanto vocês vão pensando em outras perguntas, será que você pode responder? Sem dúvida. Eu acho que ela tocou no ponto, acho que a Maria Isabel apontou uma das principais preocupações do Darwin, que era, ao mesmo tempo, uma preocupação científica e uma preocupação de cidadão, de pessoa. Certo? Ele detestava a injustiça, e ele queria entender como a teoria dele, que no fundo estabelece uma competição entre espécies, mas também entre partes de uma espécie em relação a outras partes. Né? Então a competição, não uma competição imediata, não a agressão, mas a competição faz parte da teoria de Darwin. E ele se dava conta disso. Então ele se perguntava exatamente a pergunta que veio: como é que a gente explica a moral? Como é que a gente explica que eu ceda algo que é meu em favor de alguém? Certo? Então ele ficou pensando isso. O problema era com ele o caso das abelhas operárias. Dizem que ele atrasou a publicação da Origem das Espécies porque esse problema estava engasgado nele. Por quê? Como é que um ser pode se dedicar a vida dele para outro sem se reproduzir? Porque a máquina da evolução é a reprodução. E a operária, ela trabalha... Então, esse problema está no cerne. Bom, vale lembrar que o Darwin, quando esteve aqui no Brasil, uma das coisas que ele se chocou muito foi com a escravidão, né? Ele com a violência do que alguns donos de escravos tratavam. E ele escreve, que ele odiou ver as cenas que ele viu aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, deixa eu aproveitar a pergunta e perguntar para o César. O pessoal das ciências humanas mesmo se queixa muito da biologização da sociologia, enfim. É preconceito ou existe uma linha divisória? E tem mais interpretações também do Darwin, né, em alguns ramos das ciências sociais. É que os cientistas, como qualquer grupo humano,
eles adotam posições, bandeiras, teorias e defendem, às vezes, de uma forma unilateral. Então, mas eu acho que, em princípio, não há esse perigo que o sociólogo, o antropólogo, muitas vezes ele vê na tentativa de você explicar biologicamente. E quando você fala em genes, aí ele se arrepia, porque ele pensa que você vai explicar a bondade a partir de genes, então você vai ter que ajudar teu irmão e detestar o que não é teu irmão, sabe? Então há uma série de preconceitos, de ideias. Vi uma charge outro dia, um cientista falando assim, eu achei o gene que faz a gente pensar que tudo é definido pela genética. Você já pensou com a engenharia genética nós ganhamos a batalha? É boa essa. Muito boa. Então há uma série de, talvez, de fantasmas, mas são reais, não estou dizendo, porque não há, eu acho que nesse momento em que a gente se encontra, eu acho que o que falta é uma teoria que integre, no caso das ciências humanas e da ciência do comportamento, que integre a biologia e o que se sabe de cultura e de tradição e de vida social e tudo isso. A filosofia, qual a importância que os filósofos atribuem a Darwin? Eu vejo poucos filósofos que consideram Darwin um grande pensador, né? Tem um famoso que é o Dennett. O Dennett... É uma exceção, né? Ele é até muito darwiniano. Como é que você explica esse descaso da maioria dos filósofos ao Charles Darwin? Porque eu acho que eles pensam nas implicações que uma certa teoria darwiniana poderia ter do ponto de vista da autoestima humana ou do que nos parece que é uma sociedade justa. Então, o que atrapalha um pouco é a ideia de que você vai instaurar a luta do mais competente, do mais forte, e outro que se dane, e não é o caso. Né? Então, eu acho que há uma certa resistência diante do que parece ser uma teoria que dá mais valor a alguns e menos valor a outros. E que não é o caso. Então, mas o próprio Haeckel, Ernst Haeckel, que foi um grande defensor do Darwin na Alemanha, né? Ele mostrava o darwinismo como um exemplo de que o socialismo não é natural. Tá certo? Quer dizer, digamos que um pouco dessa aversão da filosofia tem a ver com a conotação até política, né? Que o darwinismo teve. Que ela tomou. Agora, a Bel também pergunta, faz um comentário, e a moral que era vista como um reduto das religiões? Quer dizer, existe moral sem religião? Como é que Darwin explica? Então, eu acho que o grande problema para uma teoria evolutiva é mostrar que a cooperação paga, certo? Que ela é positiva. Não apenas que ela é válida em si apenas, né, certamente, mas que ela é um mecanismo importante. E eu não duvido que se o ser humano não tivesse inventado uma ferramenta de comunicação, que é a palavra, e se ele não tivesse explorado as regras éticas para trabalhar junto, para viver junto, para defender causas, ele não teria ido muito longe, sem dúvida. Gente, não fiquem tímidos não, hein? Aqui o bate-papo não é só entre aqui não, entre nós três, é com vocês também. Então, por favor, manifestem-se. Sem querer desanimar, hein? Sem querer desanimar as perguntas, mas eu vou aproveitar e fazer uma. Existe uma moral darwinista? Existe, enfim, alguma maneira de olhar para Darwin e decidir o que é certo e errado? Eu acho que seria demais se esperar que ele te desse uma moral, porque não era o que eu acho é que certamente muita coisa que acontece na sociedade humana ela não decorre da evolução ipsis literis. Seria muito simplificado dizer que nós nos comportamos como apenas porque a evolução quis que a gente fizesse. Na verdade, a evolução ela deixa uma margem muito grande para a experiência, para a negociação e para a aprendizagem. Isso tudo está no Darwin. Até porque tem relações muito complexas, você não pode afirmar com certeza absoluta se isso decorre disso ou daquilo. Eu acho que há também uma característica, que é a característica da cultura humana.
né? Ela estabelece consensos, certo? Então isso é uma coisa que se constrói dentro da sociedade. Uma coisa, você... Então não significa que a gente tem que desistir de defender ideias que nos parecem boas e de negociar. Você mencionou... Não só no caso humano, né? Porque eu mostrei para o César um tempo atrás, eu crio peixinho de aquário. Aí eu mostrei para o César uns vídeos, né? Tem certos casais, você forma o casal não quer saber um do outro, né? Quer dizer... Sem dúvida. E pegando esse gancho, você falou das abelhas agora há pouco, né, das operárias e tal. Como é que o Darwin explicaria, por exemplo, a homossexualidade, né? Reprodução sem fins, quer dizer, acasalamento sem fins reprodutivos? Né? Ele não conseguiria explicar. Né? Na verdade, ele explicou muito pouco do que hoje em dia a gente explica, inclusive de acordo com a teoria da evolução. Quer dizer, aquilo caminhou, a gente tem soluções importantes. Quer dizer, os estudiosos, quem está aplicando os princípios da teoria da evolução, conseguiriam explicar essas coisas? Olha, durante muito tempo, muitas vezes repórteres me procuravam e me perguntavam, professor, e a homossexualidade animal? O que o senhor acha? Né? E aí eu tinha que dizer que em um monte de espécies você tem um indivíduo que corteja um indivíduo do mesmo sexo. Isso não é uma ideia minha, é você observar. Nós trabalhamos com porquinho da Índia e a fêmea muitas vezes corteja outra fêmea. Tem alguma explicação biológica para isso? Está começando os cientistas estão começando a aceitar a ideia de que a homossexualidade é um fato a ser explicado. E não algo a ser rejeitado a priori ou qualquer fruto de viés. Então, eu acho que você tem algumas propostas hoje em dia que tentam encontrar qual é o mecanismo evolutivo que tenha tornado importante haver. Me parece que tudo que está vivo hoje... Também, viu? Você também já pensou? Sim, eu peguei um casal homossexual outro dia, a desova não ia para frente. Mas era um casal homossexual com as fêmeas. Então, vocês são especialistas em evolução. Agora, para qualquer pessoa que pense basicamente, bom, tudo que está vivo hoje, nós todos aqui somos descendentes de vencedores nessa luta pela sobrevivência, né? Pessoas e nossos ancestrais que conseguiram chegar à vida adulta, tiveram filhos, que deixaram filhos, descendentes, chegaram até nós. Enfim, cada espécie, cada indivíduo tem estratégias, né, de sobrevivência, e todas elas, que são muito diferentes, né, elas fazem com que uma mãe, por exemplo, que dá muita atenção ao filho, ela é melhor do que uma mãe que não dá atenção ao filho, por exemplo? Mas veja, daí que vem a relatividade das coisas. Vamos dizer, a mãe peixe, a mãe aranha, bota 500 ovos. E ela deixa que eles se virem. Porque ela não vai poder cuidar de 500. Ela optou por uma outra solução. Desses 500, 5 vão sobreviver, está ótimo. E nós optamos por uma solução muito diferente. Nós preferimos ter menos filhos, mas dar uma atenção total. E talvez seja essa uma das distinções do ser humano, que leva a conceber a sua natureza cultural. Não existe infância tão longa quanto a infância humana, e além do mais, nós somos, para usar um termo técnico, neotênicos, isto é, o adulto humano, ele é capaz de ser criança a vida inteira. Basta ver que nós brincamos como adultos. A maioria dos mamíferos adultos são sérios. São sérios demais para brincar. O ser humano é uma espécie de girino que reproduziu. Exatamente. Isso que reproduz. Isso, exatamente. E é fantástico porque você conserva a capacidade de aprender que muitas vezes poderia ser localizada no começo da vida. Porque quando você tem que aprender as técnicas principais e daí você cumpre o teu destino evolutivo. Mas nós não. E nós somos capazes, inclusive a cultura, ela contém dentro dela a própria destruição dela. Isto toda a cultura inclui o indivíduo que desvia um pouco da norma. E isso explica um mecanismo histórico. Se as culturas fossem fechadas, aí tudo permanecia. César, uma coisa que também acho que eu, como leigo nesses assuntos, mas também interessado,
As pessoas costumam pensar assim, bom, nós falamos, nós escrevemos livros, nós estamos fazendo talk shows aqui, os nossos mais próximos parentes dos chimpanzés não fazem esse tipo de atividade, enfim, mas será que nós somos os mais bem-sucedidos na natureza, assim, em termos de população, por exemplo, nós estamos chegando a 7 bilhões, mas se você pensar em baratas, em ratos... As bactérias da nossa boca, os intestinos... a gente pode dizer que a gente tem alguma vantagem evolutiva pelo fato da gente falar e etc? Eu acho que sim, na medida em que talvez nós sejamos a única espécie capaz de entender o processo da própria evolução. Quer dizer, por exemplo, um problema que nos preocupa são problemas ambientais vários que nos preocupam. Por exemplo, o aquecimento global é um problema sério. Nós temos consciência dos problemas. E faz com que nós possamos tentar mudar. Isso, exatamente. Isso tem uma coisa que é muito humana. Eu acho que essa capacidade de... É claro, o animal vai reagir ao problema, ele vai tentar, mas ele não tem essa maneira de, vamos dizer, conceber a questão e depois trabalhá-la ou tentar trabalhá-la. Mas isso não nos torna, vamos dizer, melhores do que outras espécies em relação à sobrevivência, né? Não. Planetária. Pode ser que daqui a 1000 anos, sei lá, 100 mil anos, não existam mais seres humanos na Terra, no entanto, outras espécies, muitas... Nélio, você sabe muito bem, quer dizer, se a gente vê o registro das espécies extintas, nossa, nós não temos uma garantia. Não, pelo contrário. Nenhuma. 99% das espécies que já existiam desapareceram. Então nós estamos na ilusão de uma eternidade que eu acho que é bom saber que não é assim. Quer dizer, se faltar algum recurso essencial, se faltar água, se faltar oxigênio, se faltar qualquer coisa, nós não estamos muito bem. Epidemia, nós temos a garantia de que a nossa espécie vai terminar daqui a pouco, em termos geológicos. E eu tenho certeza que as bactérias vão estar aí. Mas não é em 2012, né? Não é em 2012. Não é em 2012. Espero Já temos perguntas? Boa tarde, professor. Oi. Vocês passaram rapidamente sobre moral, comentaram um pouquinho. Isso é um ponto que me chama a atenção. É difícil estabelecer se a espécie humana hoje em dia ainda está sendo selecionada de alguma maneira, porque a gente interfere no meio, mas será que a moral não poderia ser um exemplo de seleção sobre grupo nos humanos? Porque nem sempre a moral beneficia o indivíduo, mas se você for pensar, é um comportamento que acaba beneficiando o grupo como um todo. E eu sei que esse também é um ponto meio polêmico, até se existe seleção sobre grupo, mas será que a moral não poderia ser um tipo de seleção nesse sentido? É muito, muito bem colocada a sua pergunta, eu acho muito pertinente, porque há um conflito, porque Darwin, ele pensava a evolução, inclusive ao nível do grupo. Isto é, se um grupo está bem sucedido, ele vai sobrepujar outro grupo que não seja tão bem organizado, tão bem sucedido. Então é uma seleção que atua sobre o grupo. E daí que você pode colocar conceitos morais como fazendo parte dessa competência do grupo. Então, o grupo que briga internamente, que se cinde, que não tem mecanismos de cooperação, que não controla o comportamento negativo, é um grupo que é fadado a não sobreviver da mesma forma como um grupo que se organiza. Daí que a esperança do Darwin era justamente essa, que a gente pudesse explicar o altruísmo em função do grupo. Isto é, nunca Darwin chega a dizer que o altruísmo é bom em si. Certo? Ok? Mas ele tem que ser bom porque ele promove. É uma estratégia de sobrevivência. Isso, exatamente. Porque senão sai do campo da explicação e entra no campo da crença, certo? Essa é a diferença entre Darwin, um cientista, e o religioso, né? Porque você quer ver, observar o que acontece e por que acontece, qual é o benefício para aquela espécie, para aquele... Por exemplo, você tem aves que botam 2 ovos. E sistematicamente, um desses 2 ovos morre. Às vezes os ovos nascem, um dos filhotes ataca o outro e o joga fora do ninho, e os pais ficam olhando aquilo. Então, se a gente olhar isso, a gente fica horrorizado.
Mas a gente tem que se perguntar por que isso acontece. Tem o cuco também, né, que bota ovo dos outros, e o que nasce dos filhotes dele expulsa-os daqueles que fizeram o ninho, que são de outras espécies. É uma maldade total. É perverso, simplesmente é perversidade pura. Não, mas num contexto onde a precocidade do ovo é um fator seletivo importante, né? Dá para ver que a seleção está atuando a cada geração, né? Isso. Eles estão, de alguma maneira, os pais estão, de alguma maneira, selecionando o melhor dos filhotes, etc. Quer dizer, mas a questão ressurge recentemente com o Edward Wilson, que é um grande biólogo moderno, que de uns 10 anos para cá, ele é um estudioso de formigas e tudo, e ele volta para a teoria da seleção grupal. Certo? Então, a seleção grupal facilitaria o nosso pensamento a respeito de moral, porque a seleção grupal pode atuar sobre características que beneficiam o grupo e não o indivíduo. E tem como autores como o Richard Dawkins, que também falam da vantagem dos genes, né? Levam a teoria da evolução para o nível genético, né? Então a coisa cada vez se torna mais complexa, né? Na verdade, eu acho mais complexa e polêmica. O gene egoísta, eu sou um dos grandes críticos do gene egoísta. Inclusive porque às vezes essas teorias vêm com uma roupagem antropomórfica. E aí elas ganham muito impacto quando se diz o gene egoísta. Te assusta? O gene do mal. O gene que eu sou egoísta necessariamente, sou geneticamente. Na verdade, eu acho que uma das coisas que a gente pode dizer da sociedade humana, com tranquilidade, não é fechar os olhos aos conflitos que são necessários dentro da vida de qualquer grupo. Então, a biologia moderna mostra que há conflito pais e filhos. Não adianta a minha moral dizer que não há. Simplesmente há conflito entre pessoas de mesma idade. Oi. Temos mais uma pergunta aqui da plateia. Você pode se levantar para todo mundo te ver e a nossa câmera pegar você também? Seu nome, o que você faz? Boa tarde, César. Boa tarde, Sérgio, Nélio. Minha pergunta acho que é uma pergunta para todos, uma coisa mais geral. Bruno. Porque ainda hoje nos falta uma humildade para com os outros animais não humanos na questão de respeito e de sermos tão parecidos com eles em muitos aspectos e de certa forma não assumimos isso ainda hoje, tendo tantas provas. Como a gente pode fazer para melhorar isso? Sendo que se nós tivermos isso, acho que dentro da gente, talvez teríamos um planeta melhor, tanto como pessoas como, enfim. Fala, Nélio. Não, eu acho que, enfim, a minha esposa acha uma barbaridade a gente comer peixe na frente do aquário, né? Mas você não come aquele peixe, não. Não, mas ela me fala, o que eles estão pensando ali de nós, né? Porque realmente é uma barbaridade. Mas eu acho que, enfim, pegando o gancho da fala do Sérgio, do César, o Darwin foi um grande defensor dos animais, né? Um grande defensor, inclusive se engajou em políticas, a Emma também, as filhas do Darwin, contra o uso de armadilhas por caçadores e tal, porque isso causava sofrimento, né? Enfim, eu acho que, é claro que a solidariedade com os animais, a gente precisa desenvolver, isso faz parte simplesmente de busca por coerência, né? Agora, eu vejo muitos exageros. Então, quando, por exemplo, se diz que não se pode usar cavalos para fazer soro antiofídico, né? Ou seja, algumas pessoas vão ter que morrer por conta do veneno da cobra, para que nós não façamos um cavalo levar uma picada, ficar confinado. Pessoas que são muito radicalmente contra qualquer tipo de experiência com animais. Com animal, exatamente. Então, a medicina não teria avançado, que avançou se não houvesse. Exatamente. E até mesmo a questão do vegetarianismo, né? Se deve comer outros bichos ou não se deve comer outros bichos. Mas olha, se pensar que somos todos parentes, então o argumento vegetariano também não vale, porque também nós estamos matando alguma planta para comer. Exatamente. Eu digo isso para um vegetariano que me recrimina por comer carne. Eu falo, e você, eu como carne, mas eu como um organismo morto. E você come alface viva, certo? Mastiga células vivas, né? Coitadas, né? Não, além do mais, se a gente for evolutivamente, a questão se muda, porque aí não estou discutindo o valor de comer animais ou não. Eu estou olhando para os chimpanzés, e os chimpanzés caçam.
os nossos parentes próximos, eles caçam animais, eles caçam outros macacos, eles caçam, inclusive de uma forma organizada, eles são terríveis. Então eles fecham o cerco ao redor do animal, eles dividem a carne e comem. Então é complicado isso, eu acho que ficamos, mas eu concordo com Bruno, eu concordo que estamos num momento em que essas questões estão surgindo de maneira aguda. Eu diria que, para complementar o que você falou, seu comentário, no momento que a teoria da evolução nos mostra que nós somos todos somos parentes, né? Não só entre humanos, mas nós somos parentes de todos os outros seres vivos, então faz com que a gente realmente tenha uma certa humildade, né? Você pensar em proteção da biodiversidade com essa postura, acho que talvez funcione um pouco melhor do que você não ter essa visão e achar que você vai conseguir conservar a biodiversidade do planeta. Então a teoria da evolução ela também ajuda a dar uma visão mais... O Nélio lembrou muito bem que o Darwin se envolveu em atividades, em posicionamentos em defesa dos animais. O que eu acho é que a nossa sociedade ela extrapola muitas vezes em muita coisa. Certo? Inclusive, o uso do animal é exagerado muitas vezes e causa um mal para a ecologia que às vezes é terrível. Não é só o fato de eu comer um animal, mas de eu derrubar florestas para colocar pastos. César, a gente tem mais só 5 minutos. Tem alguma coisa que você queria ainda mostrar para a gente? Ou mais perguntas? 5 minutinhos. Eu posso mostrar muito rapidamente. Ok, vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz? Olha, eu sugiro que vocês, que quem quiser, quem se interessar por comportamento humano, leia esse livro do Darwin, que chama A Expressão das Emoções. Não dá para ver aqui, mas não dá para ver. Ele vai diminuir um pouquinho a luz. Tá bom. A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. É um livro, não precisa ler inteiro, mas são descrições muito interessantes que Darwin fez do comportamento expressivo humano. E isso deu origem a toda uma área de pesquisa sobre as expressões faciais. Está no livro dele? Não, isso é recente, mais recente. Mas tem fotografias no livro. Tem fotografias do livro. Tem porque ele mesmo tirou também, né? Não, ele mandou fazer. Ele foi o primeiro cientista a usar fotos dentro de livros, é uma coisa incrível. Mas aqui é uma pesquisa em que o pesquisador foi para Nova Guiné, pegou uma população tribal que não tinha contato quase nenhum com a civilização ocidental e pediu para que as pessoas interpretassem sentimentos. Você nasceu um filho para você primeiro. Você perdeu um amigo. Aqui, alguém roubou o teu porco. Aqui, o porco morreu na frente da tua casa e está fedendo. Como é que você expressa? Se você olha essas imagens, você não pode dizer que sabe o que ele está que não é uma... É universal. É universal. Você quer ver um outro caso fantástico, uma pesquisa recentíssima do Matsumoto, que fez uma pesquisa com atletas de Paralimpíada e de Olimpíada na Grécia, 2004. Ele filma atletas cegos de nascimento, inclusive, e atletas que se tornaram cegos e outros que vêm. E quando eles ganham a medalha de ouro, quando perdem. Então, ele mostra isto para observadores que não sabem quem é quem, e é impressionante que você reconhece tão bem num caso como no outro. Portanto, uma pessoa que tem uma dificuldade em observar, ela manifesta do mesmo jeito a sua alegria, a sua tristeza. Aqui são um dos pontos que tem interessado a teoria evolucionista, é o que atrai o indivíduo para um outro indivíduo, para eles namorarem, ficarem, se reproduzirem, tudo. E a beleza é um fator importante. Pense um pouco a força da beleza. A gente não para um segundo para pensar. E a força da beleza facial. A força da beleza, claro, a beleza do corpo também, né? Óbvio. Nós estamos de acordo. E tem a ver com a simetria, né? É lógico. Tem a ver com a simetria. Aqui são faces, à esquerda, faces de atores e atrizes de telenovela, filmes e tudo, que foram superpostas. Você pode, por um processo de computação, juntar rostos.
E o rosto se torna mais bonito quando é composto. Se você junta 10 pessoas, o rosto que resulta é mais bonito que qualquer uma delas. Olha só. E aqui eles juntaram à direita rostos de estudantes. Quer dizer, você vê que, de fato, o ator é selecionado pela beleza facial, não há dúvida. É só ver uma novela nossa e você vê como é importante. São todos selecionados pela beleza facial. Né? É incrível. Né? Aqui você tem uma pesquisa em que, enfim, não vou descrever tudo, em que se fez superposição de faces numa população de Hadza, que são tribais, que também têm pouco contato com o ocidental, e se mostrou a eles figuras que são compostas de 5 faces superpostas ou de 20. E eles, sem hesitar, eles dizem que a de 20 é mais bonita que a de 5. E também, se você fizer com estudantes americanos, é a mesma coisa. Certo? Só que os Hadza, eles não percebem a diferença de beleza na face ocidental. Portanto, é um fenômeno ao mesmo tempo universal e submetido a uma certa social e aprendido. 2 minutinhos. Já vou terminar. Aqui é um fenômeno que eu acho muito interessante em certos animais, vários. Aves, peixes. Existe um fenômeno de escolha do parceiro pela fêmea, às vezes pelo macho, que decorre da fêmea ter visto o macho com a outra fêmea. É impressionante como entre esses guarus, se você mostrar o peixe macho junto com uma fêmea, e a fêmea olha, e você mostra um guaru sem fêmea, ela escolhe o que ela viu com uma fêmea. E uma pesquisa recente mostra isso de maneira tão incrível com o ser humano. Você apresenta uma pessoa sozinha ou uma pessoa junto com um parceiro. O que se descobriu? Quanto mais atraente, olha o raciocínio, Sérgio. Quanto mais atraente a parceira com a qual eu estou, mais a outra pessoa vai me valorizar. Esse é um cálculo, uma lógica que aparece nessa curva no voo. E além do mais, esses pesquisadores olharam onde o teu olhar se dirige. Você tem uma maneira de medir a direção do olhar. Os pontos são onde ele vê. E aqui você vê em manchas coloridas. Então você vê que homens e mulheres olham mais o parceiro, examinam com quem você anda, mais do que a você, certo? É impressionante. E, finalmente, já que nós começamos com Freud, eu termino com Freud. Aqui tem 2 grandes gigantes do pensamento sobre, e a pergunta que se faz é a mesma, que nos preocupa sumamente. Né? Eu tenho certeza que a abordagem biológica, longe de diminuir a compreensão, ao contrário, ela vai nos colocar num contexto em que a gente vai ser parte de uma continuidade, e é importante que a gente se veja assim, mas também ela vai nos mostrar em que medida nós somos diferentes. Eu acho que a gente tem que também se defrontar com a diferença. Né? E é isso. César, muito obrigado. Obrigado a você. Nélio também. Obrigado, né? Eu acho que essas reflexões, espero que tenham despertado em vocês, em todos nós aqui, alguns assuntos que realmente vamos nos aprofundar ainda mais sobre a teoria da evolução. E isso justifica a nossa presença aqui no Catavento, que acolheu a Mostra Ver Ciência, a Semana Darwin, com muita propriedade, porque não existem muitas instituições que ainda estão valorizando o conhecimento sobre a evolução e as possibilidades enfim, não só de aplicação, mas as implicações no nosso dia a dia. Ontem nós falamos das implicações e aplicações da teoria na medicina, na agricultura, em várias áreas, até na economia, e hoje aqui na área do comportamento, da psicologia. Enfim, ainda vai dar muito pano para a manga. O velhinho, né, que estaria fazendo hoje 203 anos, ainda tende a ainda ter muito tempo. Tem muita coisa, né? Muita coisa para inspirar sem dúvida. A ciência e a nossa vida também. Obrigado a todos vocês que participaram desse nosso talk show aqui no auditório do Catavento, e a vocês também que estão nos assistindo à distância, e até uma próxima. Obrigado. Obrigado.
bom. Quer dizer que casar com mulher bonita deixa o cara mais bonito. Deixa o cara mais bonito. Deixa o cara mais bonito.